Então, gente, vamos para a parte 2 da minha história com Afrodite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michel Valim, eu sou bruxo wiccaniano, sacerdote de Afrodite e Dionísio e sacerdote da religião de Antino, né? E eu estou começando a falar sobre esses deuses ao qual dedico sacerdócio, começando por Afrodite, porque foi o que me pediram, mais que me pediram. E aí, na primeira parte, eu contei a minha trajetória, o início, assim, da minha trajetória com Afrodite e tal. Agora vou terminar nessa parte 2. Eu tô gravando no mesmo dia, tá? Deu uma escurecida agora, então não liguem pra iluminação. Eu ainda vou melhorar porque eu ainda não sei editar vídeo direito, e é a minha primeira vez fazendo isso. Mas, continuando a minha história com Afrodite, é, eu tive tudo aquilo que eu contei pra vocês, né? Da superação que eu tive com ela, da a transformação interna que aconteceu com ela. E é, eu tive uma confirmação maior que eu vou compartilhar aqui com vocês com relação a essa minha ligação com Afrodite que me fez sentir super feliz, assim, super bem pertencido. Para quem não sabe, Afrodite tem nos mitos, na história de que ela, quando ela nasceu da espuma do mar, ela aportou na ilha de Chipre, né? O Chipre hoje em dia é um país dependente, tá? Mas o Chipre era parte da China, nada a ver. O Chipre era parte da Grécia, né? Há séculos atrás, tanto que lá a maior parte se fala grego, né? E é conhecido como a Ilha de Afrodite, né? Existe um templo a Afrodite, um templo muito antigo, a Afrodite, na cidade de Pafos, né? Lá em Chipre, né? Essa cidade existe até hoje, é Pafos. E ali, nas proximidades de Pafos, né, tem uma praia que é chamada de a Praia de Afrodite, né? Ou que é a Rocha de Afrodite, uma coisa assim, que é Petra Turumio, se eu não me engano, que é o nome da praia. E aí eu descobri no YouTube que tinha uma. Eu achei, né? Tem completo no YouTube uma reportagem, né? Um documentário do Globo Repórter falando sobre a ilha de Chipre, né? Mostrando a ilha de Chipre, tipo uns 40 minutos assim de reportagem, eu acho, se eu não me engano. E aí eu falei assim, meu Deus, Meus Deus, eu vou ter que assistir isso. E aí eu comecei a assistir, e num dado momento, gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar muito emocionado. Assim, meu olho começou a encher d'água e eu senti uma sensação muito estranha, assim, muito esquisita de querer chorar. E eu lembro que eu tive um sentimento, assim, de pertencimento, de como se eu tivesse estado naquele lugar. Era como se eu já tivesse vivido ali. E aquilo me emocionou muito, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu tive uma vida na Ilha de Chipre, né? Eu vivi na Ilha de Chipre e talvez a minha relação com Afrodite tenha a ver com isso, sabe? Será que realmente eu estive lá, né, e tal? Eu morei lá e coisa do tipo. E eu fiquei muito com essa dúvida na cabeça. E aí eu fui me consultar com um oráculo, né, com uma amiga minha, né, que é do Caminho Mágico do Tarô, junto comigo, a Nath. Um beijo, Nath. E aí eu fui pedir pra ela confirmar isso pra mim no oráculo e tal. E aí eu falei assim, Nath, eu quero saber se eu tive algum processo, alguma coisa com Afrodite na ilha de Chipre, se eu vivi lá e tal, porque a impressão que eu tenho, eu já tava com essa impressão, assim, essa intuição na cabeça, de que eu fui uma sacerdotisa de Afrodite na ilha de Chipre. E aí eu pedi pra ela me confirmar isso e batata, gente. Deu no tarô que eu vivi, eu tive uma vida na Ilha de Chipre, eu fui uma sacerdotisa de Afrodite na Ilha de Chipre há séculos e séculos e séculos atrás, né? Naquele período, acho que da Grécia Clássica, se não me engano. Eu fui uma sacerdotisa de Afrodite na Ilha de Chipre, lá em Pafos, e eu fiz um pacto com ela. Foi um juramento, assim, um pacto que eu fiz com ela, e de que eu se ela me ajudasse, sei lá, com alguma coisa, se ela, eu não sei exatamente o que que era, mas que eu cultuaria ela em todas as vidas e que ela me seguisse por todas as minhas vidas, todas as minhas outras reencarnações, minhas outras encarnações.
Conclusão, ela me segue até hoje por conta disso, porque eu tenho essa, digamos assim, essa dívida com ela, esse juramento com ela. E então ela tá comigo desde o meu nascimento. Cara, isso pra mim foi tão assim mágico, foi tão, não sei nem explicar, né? E aí eu falei assim, não, eu quero mais confirmação, eu quero mais certeza disso, né? E aí eu acendi aqui no meu altar, né, pra ela, de Afrodite. Eu acendi vela pra ela, botei um incenso, fiz uma, né, fiz a oferenda pra ela, né, e tal. E aí eu tenho uma mania de ficar olhando pra minha selfie aqui, gente, eu tenho que olhar pra câmera. E aí eu pedi, falei assim, Afrodite, eu quero mais confirmação disso, eu tô tão feliz de saber disso, né, e coisa e tal. Gente, no dia que eu fiz isso, eu tive um sonho, eu sonhei. E pra quem me conhece, sabe que eu tenho muita dificuldade de lembrar meus sonhos. Quando eu acordo, meus sonhos se apagam da minha memória. Eu não consigo lembrar, eu lembro só alguns símbolos, alguns detalhes do sonho, assim, alguns símbolos mais marcantes dos meus sonhos eu lembro, mas eu tenho muita dificuldade. Já tentei técnica pra coisa de sonho, mas eu tenho uma dificuldade com esse negócio de oniromancia, esse negócio de sonho. E aí, eu sonhei, eu lembro, assim, tipo assim, foi tudo muito nítido, né? Eu sonhei, gente, que eu estava era como se eu estivesse na ilha de Chipre. No sonho, era como se eu estivesse em outro lugar e eu tava voltando pra casa, eu tava regressando pra visitar minha casa. Só que a minha casa, que é aqui onde eu moro, né, no mundo, nessa vida, nesse plano, não era exatamente a minha casa. Era a beira de uma encosta pro mar, assim, era como se fosse uma ilha mesmo grega. Era aquelas encostas marítimas que tipo tem tipo um planalto, né, um precipício e aí eu olhava pra baixo e tinha o mar tava batendo assim, um mar muito azul, meio verde, né? E aí eu lembro que logo assim no mar assim, mais ou menos perto da praia, da encosta, tinha uma rocha, uma altona assim, bem grande, né, no meio da água ali no meio do mar. E aí eu tava com meu melhor amigo tava nesse sonho, aí eu lembro que a água bateu assim, tipo, veio, bateu na cara dele, o espinho que espirrou na cara dele, sei lá de baixo. E aí eu falava, ele reclamava, né, da água, eu falei assim, não reclame, é bênção de Afrodite. E aí eu lembro que uma menina apareceu no sonho que eu não sabia quem era, mas eu tinha certeza de que eu conhecia aquela menina de algum lugar. E aí ela falou assim, vamos ali pegar um drink? Tava tendo tipo uma festa na encosta do mar, né? E aí eu fui lá, ela falou assim, vamos lá pegar um drink. Ela me puxou pelo braço e tal, me levou numa mesa que tinha uns drinks. E aí eu falei assim, não, eu já tô tomando um drink. E aí ela falou assim, qual é o drink que você tá tomando? Eu falei assim, a bebida a deusa da deusa do mar. E aí eu apontava na direção do oceano. É, E aí eu acho que depois disso eu acordei. E eu acordei com uma sensação de saudade de algum lugar que eu não sei o que, né? Eu senti, a sensação era, ai que saudade de casa, sabe? Uma nostalgia de coisas que, sabe? E era uma saudade. Eu fiquei com aquele sentimento, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro com aquele sentimento. E eu fiquei tipo, meu Deus, meus deuses, o que é isso, né? E era como se eu sentisse falta de um lugar que eu não sei qual era, tipo, como se eu quisesse voltar pra casa, mas eu tava na minha casa, sabe? E eu lembro que eu fiquei com essa situação durante horas, quase o dia inteiro eu fiquei com isso, né? E nossa, assim, foi incrível, assim, foi mais uma confirmação para mim da minha relação com Afrodite, gente. É... eu tenho tantas coisas pra falar, mas eu vou deixar pra falar em outras partes, faço outras partes pra vocês. Mas é isso, gente. Eu vou falar mais dela aqui pra vocês. Deixa até nos comentários o que vocês querem saber sobre ela, dicas, né, e tal. É, E aí, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu like aqui. E é isso, gente. Deixa nos comentários o que vocês querem saber sobre Afrodite, até sobre a minha trajetória com ela e coisa mais do tipo, e aí eu comento com vocês. É isso, gente. Obrigado, hein? Beijo.